Paz do Senhor, irmãos, irmãs. Chegamos ao fim da nossa revistinha, né? Último trimestre, vamos fazer o fechamento, a aula de apoio ao CAPED. A nossa revista Família, um projeto de Deus, para nós chegarmos na última lição que foi proposta lá no início, que nós tínhamos uma pergunta a ser respondida no final da revista, né? Que era: família, um projeto de Deus. Todas as lições anteriores, ela precisava chegar nesse ponto que nós vamos discorrer hoje, que é a questão da família como um projeto de Deus. E para nós chegarmos a este ponto aqui, percorremos aí 12 lições, onde tratamos de assuntos diversos e inerentes ao dia a dia, importante para o momento que nós estamos passando, para que nós pudéssemos responder essa questão. Antes de mais nada também, antes de entrarmos na lição, gostaria de, já que é a última lição, né, agradecer aí a todos envolvidos no projeto, nesse projeto aqui. Pastor Paulinho, o grande Micaías, né, o nosso amigo, o Vitor, que faz toda a correção, né, das lições enviada para ele, para acompanhar. Todo o pessoal que está por trás desse projeto aqui, ao nosso brother Giva, com certeza, né? Na técnica aqui, que sem o Giva isso aqui não funcionaria, não daria certo. E principalmente a todos os professores, irmãos, todos, professores, superintendentes e alunos do nosso campo. Esse projeto, a razão disso aqui são vocês. Sem os professores, esse projeto não seria viável, e sem os alunos, que eu sei que têm esse interesse de participar da nossa EBD, que lota as nossas salas, tá? Sempre faz questão de acordar pelo domingo de manhã, poderia estar dormindo, né? A grande maioria estuda, faz faculdade, trabalha durante a semana e se disponibiliza no domingo estar lá na escola, na EBD. Então, muito obrigado a cada um. Agradecer também a uma pessoa especial, que é o pastor Levi, que está por trás também da minha participação no CAPED. Sem o pastor Levi eu não seria apresentado, né, a direção do CAPED. Então, essa obra também é muito desse incentivo, dessa iniciativa do pastor Levi. Portanto, irmãos, vamos começar. A primeira lição nós falamos, primeiro, a proposta era fazer um material que fosse inerente à família, ao momento que a família está passando hoje. E quando nós dizemos família, nossa preocupação é com a família cristã, tá? Nós não temos esse material, essas aulas, esse tempo dedicado para pesquisas e publicação e tudo mais que nós fazemos sempre. Toda a EBD, ela tem como proposta atingir a família cristã, tá? Através da EBD. E, é claro, apresentarmos esse projeto a partir do momento que a família cristã do nosso campus, né, principalmente, que tem disponibilidade de material em mãos, a partir desse momento, é claro, chegar até as famílias lá fora, as famílias seculares, tá? Então, o objetivo é primeiro atingir aos domésticos da fé, tá bom? Então, a proposta era chegar nessa questão da família. E como começarmos tudo isso? Qual era o ponto de partida que a gente poderia tomar? Existem N possibilidades, mas eu senti a necessidade de nós começarmos no início de tudo, né? O criacionismo versus evolucionismo. Tivemos uma semana abençoada aí de palestra dos Dias da Bíblia. O Dr. Marcos Eberlin, né, nos contemplou aí com a presença dele, para a honra e glória do Senhor, tratando desse assunto, que, aliás, foi com base nos estudos do material dele, de livros dele, né, de publicação do Dr. Marcos Eberlin, que eu cheguei a esse primeiro tópico da nossa revista. Criacionismo versus evolucionismo. Uma vez que a ciência ateísta defende que nós viemos de uma evolução aí progressiva, né, ao longo dos milênios, e põe milênios nisso, nós defendemos que não. Que a história da humanidade, ela teve um início, ela está em curso, e ela não só ela teve um início e está em curso, como ela chegará a um ápice, né, a um ápice final. Nós defendemos a Bíblia. O problema que nós temos grande nesse primeiro tópico aqui, criacionismo versus evolucionismo, é justamente dentro da igreja. Como eu disse, o nosso material é para a igreja, tá? Então nós temos um problema já aqui dentro da igreja, porque não é incomum
cristãos você tocar em assunto de evolucionismo e ele abraçar as ideias. Quando fala que nós descendemos do macaco, por exemplo, tem cristão que acredita nisso, que um dia, né, o homem descendeu do macaco. Então, claro, com base no quê? Na falta de conhecimento da palavra de Deus, de interesse de estudar a Bíblia, tá? Que é a nossa principal fonte de estudar a Bíblia, falta de frequências nos cultos de ensinos do campus, da EBD, tá? Um acesso à escola bíblica dominical, e faz com que essas pessoas, uma hora você está falando de Deus e ele está ok, show de bola, tá certinho, e aí você, no mesmo assunto, você coloca o que nós vemos do macaco e ele também abraça as ideias, tá? Isso não é incomum, infelizmente, no nosso meio cristão. Então, a necessidade de nós, primeiro ponto é, olha, nós não viemos de nenhum processo evolutivo, como se prega a ciência evolutiva, tá? Nós não viemos da ciência darwinista, nós não viemos desse sistema que é defendido hoje em dia. Nós viemos da vontade de Deus, de um projeto de Deus e para Deus, tá? Então, a necessidade de nós defendermos logo a questão do criacionismo versus evolucionismo. E aí nós falamos sobre esse assunto. No entanto, também nós abordamos a questão da ciência cristã, o conceito do design inteligente, que a ciência cristã também ela é rica nessa área aí. Igual nós falamos da questão do Dr. Marcos Eberlin, que é uma grande referência hoje brasileira, né? Brasileira, e não só brasileira, né? Por cenário mundial, mas o que nos tange é a questão de ser brasileiro. Portanto, nós temos, inclusive, cientistas defendendo o criacionismo e provando que o evolucionismo é uma fantasia, tá? Mas, infelizmente, muitos cristãos ainda vão por esse caminho aí. Na lição 2, nós falamos sobre a questão do porquê, então, já que nós vamos apresentar a família, nós precisávamos ir na gênese da família. Primeiro, nós fomos na gênese, bem, de forma sucinta, né, da raça humana, a criação dos seres humanos, feito à imagem e semelhança de Deus, tá? E nós entramos no tópico 2 falando por quê, como que começou a família. E o tópico 2 não é bom que o homem esteja só. Falamos sobre o Ministério da Solidão, um assunto muito importante de ser destacado hoje em dia na sociedade brasileira para o rumo que nós estamos caminhando, uma vez que isso já é realidade na Europa, principalmente no Japão, surgiu no Japão, e a Europa já tem, tá, ministérios da solidão para cuidar de pessoas que chegaram à velhice, não casaram, não tem família, e ele ficou sozinho, chegou na velhice, e a idade chega para todos, né? Então, os governos oferecendo vamos dizer assim, um apoio para essas pessoas, com o Ministério da Solidão. E nós falamos, por que não é bom que o homem esteja só? Por que Deus olha após criar os seres humanos, fazer toda a criação, né? E aí chegar no homem, e ele olha para o homem, ali, aquela criatura perfeita, feita por Deus, e ele olha e fala, não é bom que esse homem esteja só. Nós discorremos sobre esse assunto. O bom, por que não é bom? Qual é a interpretação que nós podemos tirar disso? Falamos sobre a questão principalmente do que Deus criou o homem, também essa questão da mulher para a questão da solidão também, né? Mas essa não era só a função, não era bom por quê? Lembrem, lá atrás nós falamos que cada vez que terminava uma criação, Deus falava o quê? E viu Deus que era bom. O nosso narrador de Gênesis, né? Moisés vai dizer que e disse Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Portanto, tudo era bom. Mas quando chega na parte do homem, ele fala, não é bom que ele esteja sozinho. E aí, claro, a interpretação bem plausível é que ainda não estava sido completo. A parte do homem ainda não estava completa. Então Deus falou, olha, ainda não está completo. Esse não é bom significa que ainda não era completo, tá? Então, far-lhe-ei o quê? Uma adjuntora, uma ajudadora, várias traduções, né? Traz com nomes diferentes, mas no final o contexto é o mesmo, né? Alguém que lhe seria semelhante, tá? Alguém que estivesse de igual para igual e que o auxiliasse, uma pessoa idônea, né? Eu gosto mais da tradução que traz da pessoa idônea, alguém, né? Que pudesse ser compatível com o homem que ele acabou de ser criado, tá? E a questão também da frutificar e multiplicar. Deus já tinha um projeto para construir uma família. E esse homem sozinho não geraria uma família, né? Então, a gente viu nessa questão aí, nós vimos na lição 2, que não é bom que o homem esteja só. Discorremos sobre isso aí.
E a alegria do homem, né, ao receber esse presente de Deus, essa companheira idônea, tá? Essa mulher, essa Eva, né? Essa mulher, e ele, ou como nós falamos lá atrás, né? Isha, né? Então, diz assim, esta sim é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Adão já colocando a mulher, primeira observação que nós fazemos, que Adão já colocou ela de igual para igual com ele, hierarquicamente falando, intelectualmente falando, espiritualmente falando, mas com uma diferença, tá? Carne da minha carne e ossos dos meus ossos, mas diferente. Igual, mas diferente, tá? Então, nós falamos sobre esse assunto. Quando nós chegamos na lição 3, nós falamos sobre a origem do culto. Uma vez que o homem foi criado, a família tem a sua gênese, né? A sua célula máter já está em funcionamento, tá? Então, vai surgir o culto. Falamos do culto com Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva. Não temos menção de um culto anterior a isso. Se aquele era o primeiro culto, a primeira vez que o ser humano se reunia para prestar culto a Deus, nós não temos essa informação, mas ao que tudo indica que não era a primeira vez, né? Não era uma ideia de Caim e Abel, não era Deus exigiu naquele momento, mas que sim, que o casal já cultuava a Deus, então seus filhos recebeu essa herança, né, da parte dos seus pais. Então, o culto, a origem do culto a Deus, que está lá em Caim e que foi mais visível para nós na questão de Caim e Abel. Falamos sobre a adoração a Deus e a crescente onda do ateísmo hoje, o problema do ser humano se distanciar de Deus, não o adorá-lo, não o cultuá-lo, né? Do problema que isso trouxe, e que Adão gerou um filho à sua imagem conforme a sua semelhança. É assim que diz a Bíblia, né? Quando Deus faz o homem, ele fala, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. De quem? De Deus, né? Mas quando vai falar, o narrador de Gênesis vai apresentar, introduzir Caim, ele vai falar que diz assim, Adão gerou um filho à sua imagem conforme a sua semelhança. E aí nós já falamos da questão aí, tem até uma discussão se os filhos, se o casal teve filhos ou não antes da queda, se o casal teve ou não filhos fora do jardim, ou foi dentro do jardim. Tradicionalmente nós defendemos que não houve filhos do casal antes da queda, que os filhos foram depois da queda, tá? Se a gente for pegar a história, então é mais plausível acreditar nessa parte aí. Eu sei que tem gente que tenta introduzir Caim e Abel antes da queda, o que é difícil, uma vez que Caim e Abel saiu, vamos dizer assim, herdando o pecado do pai, tanto que Caim, né, vai lá e comete o crime mata seu irmão. Isso aí, creio que é a prova mais do que suficiente para provar que Caim já nasceu fruto do pecado, tá? E o culto que agrada a Deus, nós falamos sobre qual é o culto que verdadeiramente agrada a Deus. Tocamos nesse assunto aqui. Falamos sobre a questão também do culto que agrada a Deus, o que nós encontramos lá em Romanos, por exemplo, Romanos 12, né, versículos 1 e 2. E nós pegamos esse assunto um pouco mais para frente, que nós vamos chegar, e destrinchamos ele um pouco melhor. Na lição 4, nós falamos que Deus, soberanamente, por vontade própria, o método de Deus, foi assim que ele determinou que a humanidade ela seguisse um sistema. E quem foi escolhido? O homem, né? Primeiro foi feito o homem, a liderança que se vai seguindo, depois a gente vê sempre a figura do homem sendo líder. A gente vai ver que o resgate da humanidade se dá através de um homem, né, do patriarcado, aí vem o patriarcado, né, o sistema patriarcal, através de um homem, né, que é Noé. Depois nós vamos ver outro grande nome dentro do sistema patriarcal, que é Moisés, o próprio Moisés, o narrador de Gênesis. Vamos ver o chamado do casal lá de Ur dos Caldeus, né, Sara e Abraão. Portanto, Abraão e Sara sendo chamado e a figura de Abraão sendo o homem que guiaria, né, do qual guiaria essa nova humanidade, surgiria essa nova humanidade restaurada. Deus vai restaurar a humanidade e ele escolhe um homem, portanto, sistema patriarcal, e ele vai perdurar até os dias de hoje que nós vivemos. Falamos sobre a perseguição do sistema atual. Por que eles têm interesse em desfazer o sistema patriarcal? Qual é o ganho com isso? Qual é a intenção por trás disso aí? Então, nós falamos sobre o marxismo e o feminismo, uma das grandes, vamos dizer assim,
fontes de perseguição ao sistema patriarcal hoje vigente é o marxismo por causa do capitalismo, segundo o marxismo, eliminando o patriarcado, a família, o sistema patriarcal. O capitalismo por si só se dissolve, esse sistema que eles chamam de opressivo. O feminismo se alia ao marxismo, né, ao socialismo marxista extremista, tá? Porque o marxismo ele é bem complexo, ele tem N faces, tá? Ele tem N faces. Então a gente precisa saber de que socialismo nós estamos falando, de que fase, né, que nós estamos falando. Então, o socialismo marxista e o feminismo que se uniu em torno da questão do sistema patriarcal, da família, em visão do lado do marxismo, o capitalismo, a desconstrução do capitalismo, a destruição, né, falar assim mais claro, a destruição do sistema capitalista, para colocar um sistema socialista, e o feminismo para desconstruir a família e assim surgir uma nova era, né? Um novo ser humano, uma nova sociedade. Então, esse casamento aí do sistema socialismo marxista com o feminismo. E aí nós também falamos por que os cristãos tradicionais não apoiam esse tipo de movimento. Por que as irmãs, as mulheres, elas não podem, não devem seguir o sistema feminista. Falamos sobre o sistema feminista, sobre as suas variáveis, falamos sobre as suas chamadas ondas, né? Uma vez que é assim que é classificado, as suas ondas, como que nós estamos hoje, qual é o feminismo em voga hoje na sociedade. E aí nós falamos por que as irmãs não devem abraçar esse tipo de ideologia. E os homens também, uma vez que os homens, né, principalmente casados, eles tendem a apoiar suas esposas nesse tipo de situação, ou o namorado, né, para agradar a namorada, tendem a agradar, para agradar a namorada, tendem a apoiá-las nesse tipo de pensamentos, né? Então, nós vamos, por que os cristãos não devem se envolver com esse tipo de discussão? Que, aliás, é perigosa, é destrutiva, tanto para o cristianismo quanto para o sistema familiar, tá? Então, nós discutimos sobre esse assunto aqui. O papel do homem na sociedade e no matrimônio, e nós entramos na lição 5 falando sobre o cristão e o casamento. Por quê? Qual era o meio pelo qual legal, né, Deus escolheu para que o homem e a mulher constituíssem a família? Né? Uma vez que, por um período de tempo, não havia o casamento, vamos dizer assim, o sistema monogâmico, ainda Deus não cobrava, né, vamos dizer assim, para ficar melhor, Deus não cobrava da humanidade que ele seguisse um padrão. Então, a gente vai ver que lá no sistema do patriarcado antigo, lá por Moisés, Abraão e tudo mais, a gente vai ver que os homens, eles tinham mais de uma mulher, né? Mesmo no meio do povo de Deus, um povo que já foi chamado, já foi separado para ser santificado e tudo mais, ainda Deus permitia, não apoiava e nem incentivava, ele permitia que os homens tivessem mais de uma mulher, né? E chegou um determinado tempo em que nós vamos ver lá na frente, quando eles vão falar sobre a questão justamente surge sobre a questão do divórcio, né? Uma discussão sobre divórcio, e Jesus vai falar, vai deixar bem claro que nunca foi da vontade de Deus, a gente vai ver isso aí que fica bem claro, que nunca foi da vontade de Deus nem que o homem tivesse mais de uma mulher, porque ele vai falar, não unirá o homem e a sua mulher se tornará uma só carne, já fala uma só carne, tá? Portanto, que o homem não deveria ter mais de uma esposa, e a questão do divórcio. Por que Deus permitia que os homens, que Moisés desse uma lei ao povo judeu da época, ao povo hebreu da época, para que eles dessem carta de divórcio às suas esposas? E ele vai falar, por causa da dureza de coração de vocês. O coração de vocês é duro. Então, por isso, Deus permitiu que Moisés criasse essa lei para que fosse vigente no meio de vocês, por causa da dureza de coração de vocês. Mas no que tange a questão da esposa, ele falou, não era carne de minha carne, osso mesmo, não era uma só? Tá? E aí vai até, inclusive, um dos seus discípulos vai questionar, né, perguntar para Jesus, mestre, a mulher, ela casou, seu marido morreu. Aqui é bem parafraseando, né, claro que a passagem é mais extensa e mais bem elaborada, mas é basicamente isso. Mestre, uma mulher se casou, seu esposo morreu, ela se casou de novo, esse esposo morreu também. Se casou de novo, esse esposo morreu também. Lá no céu, quem será o marido dessa mulher? Uma pergunta interessante para a época, se a gente for prestar atenção,
que nós já temos o resumo de tudo aqui nas nossas mãos, é fácil, né? Nós temos uma opinião, porque nós já temos o cânon fechado. Mas eles ainda estavam, essa revelação ainda estava no processo progressivo dela, né? Assim, na base. Então, a gente vai ver essa questão sendo abordada. E aí, quem será o marido dela? E Jesus vai falar, não, vocês estão enganados. No céu não é igual aqui. Tem um propósito, o propósito do homem se unir a uma mulher, o propósito de constituir filhos, constituir famílias, ele tem um propósito e vai se cumprir aqui na terra. Lá segue-se outra coisa, não é a mesma coisa aqui. Então ele falou, nenhum dos dois será, nenhum deles será esposo dela, que nos céus não se dará em casamento, tá? Mas aqui na terra sim. Por quê? Porque é propósito de Deus que assim seja. Então nós falamos sobre a questão do cristão e o casamento. A importância de ter alguém para chamar de ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Né? Uma vez que o coração do homem ele tende a partir aí para a subversão do que é moral, do que é ético, é natural do homem caído, né? Então, é importante ter alguém para chamar de ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Qual é a importância disso que nós abordamos? Qual a importância disso? Portanto, tudo culmina para quê? Para a construção de uma família, de um sistema familiar saudável e conforme os padrões morais e éticos determinados por Deus. Então, nós chegamos na lição 6, família cristã, valores éticos e morais. E isso aqui pega bastante, isso aqui. Por quê? Uma vez que a sociedade hoje que nós vivemos, e isso aí o mundo entendeu muito bem, os movimentos ideológicos entenderam muito bem, a ética e a moral em vigor hoje no meio da sociedade, ela é fruto do cristianismo, ela é fruto do judaísmo. Então, tanto que eles chamam isso de valores judaico-cristãos, já colocando os cristãos e os judeus que apoiam esse tipo de pensamento. Então, a família cristã, valores éticos e morais. A nossa sociedade, no ponto que nós chegamos hoje, ela é fruto desses valores éticos e morais. Sem esses valores éticos e morais, por exemplo, grandes reis da Inglaterra que nós temos, por exemplo, né, quando vai falar da questão do cristianismo sendo pregado entre os bárbaros, entre os vikings, entre os nórdicos e tudo mais, quando a gente vai falar sobre esse povo, o cristianismo alcançando esse povo, então a sociedade que nós vivemos hoje, ela é constituída disso aí, do sistema judaico-cristão. Portanto, a lei, a moral, a ética que nós temos hoje disponível é justamente fruto dessa história, dessa trajetória do povo de Deus sobre a terra no meio do povo gentil. E essa é a grande questão. Por quê? Para que desfaça o sistema capitalista, e ele vem do seio da família, né, conforme diz o Marx, né, e todos apoiadores do sistema marxista, para que eles possam destruir o sistema capitalista, eles precisam destruir a família. E como que destrói a família? Para destruir a família, você precisa entender quais são os seus valores. Então, para desconstruir essa família, o feminismo, as ideologias de gênero, o capitalismo marxista, extremista, o que eles fazem? Eles atacam os valores morais e éticos defendidos pelos cristãos. Tá? Defendido pelos cristãos. E quando nós falamos aqui defendido pelo cristão, alguém pode pensar, mas nem todos os cristãos hoje em dia defendem mais esses valores éticos e morais. Quando nós falamos de cristão, nós falamos de cristão, irmãos. Pessoas que não defendem os valores éticos e morais que está na palavra de Deus, me desculpa, mas a gente não pode considerar essas pessoas como cristão. Que cristão nada mais é de alguém que está imitando a Cristo, um servo de Cristo, um discípulo de Cristo. Então, se eu não defendo as coisas que Cristo defendia, que é o que está na Bíblia, me desculpa, não é mais cristão, já não pode ser chamado de outra coisa, menos de cristão. Então a gente precisa entender que o cristão, ele jamais vai degradar, ele vai depreciar os valores éticos e morais defendidos pela Bíblia. A partir do momento que eu questiono isso, que eu coloco essas coisas em xeque e eu começo a subverter essas coisas e querer implantar outro sistema de coisa, me desculpa, mas não é mais cristão, eu não posso mais ser chamado de cristão. Porque não são esses valores que Cristo defendia, mas sim os que estão na sua palavra. Então, a importância de nós entendermos o que é cristão, tá? Os valores éticos e morais. Portanto, para mim destruir essa família, fazer
palavra bonita que eles usam, né? Desconstruir essa família para que o ser humano evolua, né? Alcançamos uma nova humanidade, um novo patamar, um ser humano mais evoluído. É necessário, então, fazer o quê? Atacar a sua base, que são seus valores éticos e morais, tá? Então, lição de número 7. Nós falamos sobre a questão de toda autoridade vem de Deus? É uma pergunta, né? Toda autoridade vem de Deus? Falamos sobre o sistema de autoridade. O que é autoridade? O que é poder? O que é autoridade? Por que Paulo vai apresentar o governo da sua época, os magistrados da sua época, e diz que eles são ministros de Deus? Porque para Paulo, todo ser humano embaixo do sol, vamos dizer, parafraseando aqui o rei Salomão, todo ser humano embaixo do sol, ele precisa servir a Deus. O sistema de governo hoje vigente não é um construto da mentalidade humana, tá? A família não é um projeto humano. A sexualização, homem é homem, mulher é mulher, não é um projeto humano, tá? Então, Paulo entende que o verdadeiro homem, a verdadeira mulher, o verdadeiro servo, aquele que trabalha para o que ele foi chamado, que atende ao seu chamado. Portanto, um presidente ele precisa ser presidente. Um juiz ele só tem que fazer o trabalho dele, que é de ser juiz. Um advogado que é de ser advogado. Quando cada coisa encontra o seu lugar, como diz dentro da filosofia, né? Quando cada coisa encontra o seu lugar, cada um desempenha o seu papel, o seu chamado, ele fala, então, essa pessoa ele é uma autoridade, ele está a serviço de Deus. Então, para Paulo era inconcebível que um juiz não servisse a um bem maior, que é o próprio Deus. O juiz ele não pode servir sua própria vontade, a vontade de alguém, de um terceiro. Ele não pode subverter o que diz que ele é, a sua toga, né? Vamos colocar assim. Ele não pode subverter, manchar a sua toga. O juiz não pode manchar a sua toga. Assim como um pastor não pode manchar o seu chamado, um padre a sua batina, como quer que seja, né? Mas cada um tem que cumprir o seu papel, o seu chamado. Tem um chamado, do mesmo jeito que um pastor tem um chamado, e nós falamos, por que você chegou até o pastor? O meu chamado, Deus me chamou. E nós falamos que é um chamado, Paulo vai defender que as autoridades também atendem a um chamado. E que esse chamado vem da onde? Do poder centralizador e da autoridade centralizadora, que é o próprio Deus. Ele fala, então, quando eles cumprem com o seu papel, o juiz de juiz, o advogado de advogado, o gerente de uma empresa, o líder de uma quantidade de pessoas como líder, o professor simplesmente fazer o trabalho dele de professor e não querer levar ideologias para dentro das escolas, ele cumpre com o seu chamado. O que é ser um professor? Né? Que é coisa que hoje em dia nós estamos mudando, porque, por exemplo, hoje tudo é relativo, que é uma das ferramentas do inimigo, né? E dos sistemas vigentes hoje em dia, é justamente a relativização das coisas. Depende, o homem não necessariamente precisa ser homem, a mulher não necessariamente precisa ser mulher. A lei é interpretada ao gosto do freguês, vamos dizer assim. Então, Paulo fala, olha, isso é subversão. Quando cada um encontra o seu caminho, cada um atende ao seu chamado, Paulo fala, essa pessoa, ele trabalha para um bem maior. E esse bem maior quem que é? É Deus. Portanto, Paulo vai considerar que os magistrados são ministros de Deus. E aqui nós falamos da palavra que Paulo utiliza, né? Paulo vai utilizar uma palavra que é a mesma usada para diáconos. Paulo fala que eles são diáconos de Deus. Portanto, eles estão a serviço de Deus. Tanto que ele vai falar, não é à toa que eles portam a espada. E a espada ali simbolizando o julgamento. Proteção para os que são afligidos, para os que são inocentes, para os que são perseguidos, e instrumento de penalização para aqueles que vão contra a lei. Ela falou, não é à toa que eles portam a espada, então cuidado com isso. Falamos sobre essa questão do poder delegado ao Estado, falamos um pouco sobre o marxismo na União Soviética e a influência dele na América Latina também, e qual é a postura que o Estado, que a Bíblia requer do cristão perante o Estado? Qual é a postura? Como que nós devemos nos apresentar ao Estado dentro do padrão bíblico? Tratamos desse assunto aí no tópico 4 da nossa lição Toda Autoridade Vem de Deus. Então nós chegamos na lição 8, o cristão e a pós-modernidade, porque tudo isso que nós falamos nas lições anteriores, ele tem um impacto muito grande hoje, na sociedade de hoje. Antigamente, se você falasse sobre determinados assuntos que nós discutimos ao longo do trimestre lá atrás, ele tinha um impacto. Hoje ele tem um impacto totalmente diferente. Fruto do quê? Dessa sociedade chamada de pós-moderna, né? A sociedade pós-moderna. Discutimos o que é a pós-modernidade, de onde que vem a pós-modernidade.
Porque se tem uma pós, teve uma modernidade. Se tem uma modernidade, teve uma anteriormente, e assim sucessivamente, né? Então, para onde nós caminhamos? Para onde nós estamos caminhando? Então, falamos sobre a família cristã e os valores, os tabus da pós-modernidade. Hoje em dia, por exemplo, estamos chegando a um ponto onde falar que você é hétero vai virar um tabu. Já é um tabu em determinados ciclos sociais. Se você quiser se afirmar como homem, se afirmar como mulher, vai ser uma espécie de tabu. Hoje em dia, o sistema social, ele põe vergonha no homem dele dizer, dele ter prazer, dele ter orgulho de dizer, não, eu sou homem, eu sou hétero. Ele tira esse orgulho da pessoa. E aí nós conversamos lá atrás, por quê que o sistema hoje em dia trabalha para tirar esse orgulho do homem dizer que é homem, da mulher dizer que é mulher, poder ter orgulho de dizer que é mulher, tá? Então nós falamos sobre isso, família cristã e os valores e os novos tabus da pós-modernidade. Fizemos uma análise de 2 Timóteo, que Paulo vai falar como seria os últimos tempos. Então, discutimos sobre esse assunto aí. Paulo está ali descrevendo, quando nós olhamos para aquilo, a pós-modernidade, que é o nosso período. Na lição 9, a contribuição cristã para a sociedade. E eu tenho certeza que muitos, quando leram o título, Contribuição Cristã para a Sociedade, pensou em ciência, educação, tecnologia, todas essas coisas que tem cristão dentro, né? Da ciência, judeus por trás da matemática, da física quântica e nuclear. Então, eu preferi trazer para os valores bíblicos, portanto, o sistema patriarcal, o cristianismo em si, né? As alianças, falar sobre as alianças que foram feitas e o propósito do chamado de Abraão. Qual era o propósito? O que Deus queria de Abraão? Formar, restaurar a humanidade que havia se perdido, desviado. Então Deus chama um casal para começar essa restauração e já apresentando os gentios lá atrás. Mas o que Deus queria de Abraão? Que postura Abraão precisava ter naquele tempo, dentro do seu chamado, para que ele alcançasse esse status de ser um pontífice, como nós falamos, né? Esse status de ser um pontífice, alguém que ligaria aquele mundo caído lá atrás com o mundo cristão, com os valores restaurado por Deus. Qual era a postura dele? E a gente vai ver que lá no tópico 4, o que Deus disse para Abraão foi: e tu será uma bênção. Portanto, Deus falou: olha, Abraão, seja diferente no meio desse povo. Eu só posso trabalhar contigo, eu só posso fazer de você esse projeto que eu tenho e desenvolvido para ti, para a sua pessoa, e que você faz parte, é membro desse projeto. Eu só posso fazer isso se você for uma bênção entre as nações, se você for diferente. Você estará no meio de povos pagãos, de gente que já relativizou a figura de Deus. E olha, você precisa ter uma postura diferente. E nós vamos ver ali uma passagem muito bonita que eu gosto, que é quando ele vai comprar uma caverna, que é a caverna de Macpélago, né, para sepultar a sua esposa Sara. E ele vai falar: olha, eu sou estrangeiro no meio de vocês, vai colocar uma posição humilde, né, se humilhar perante os filhos de Et, ali naquele conselho, ali às portas da cidade, né? E ele vai fazer aquilo ali nós temos o primeiro contrato, né? A primeira escritura de uma terra, lavrar, né? O primeiro processo de lavração de uma escritura de uma terra. E ele vai fazer aquilo aí, ele fala: eu sou estrangeiro, não sou ninguém no meio de vocês, eu nem sequer tenho um terreno para enterrar minha esposa. E a resposta que com certeza surpreendeu ele é que os filhos de Et vai para ele e falam: mas tu és um príncipe de Deus entre nós. Olha a postura, olha ele vendo daquela forma, olha como que o povo via Abraão naquele período. Será que fosse lá atrás, quando Abraão estava peregrinando, passando pelo Egito com a sua esposa, e ele dizia que com a sua esposa ele apresentando como irmã e tudo mais, será que aquele povo olharia para Abraão e diria essas mesmas palavras? Entanto, aqui a gente vê um homem maduro, portanto, maturidade é um processo, tá? A gente precisa entender que maturidade é um processo e não é à toa que nós estamos aqui na Escola Bíblica Dominical dando valores para que esse processo seja alcançado como uma base, um apoio, fazendo parte. Portanto, é uma honra muito grande para nós que trabalhamos com o ensino dentro da igreja, servir de instrumento para que essa base, na construção dessa base da vida dos jovens, para que um dia eles cheguem em um patamar onde eles alcançam a postura como Abraão alcançou diante dos filhos de Et. Então as pessoas vão falar: não, você é diferente, você é outro tipo de pessoa, você não é como nós,
Tá no meio de uma roda vamos dizer assim, de pessoas seculares, numa roda secular, e as pessoas, inclusive, cobrar uma postura, falar, o que você está fazendo aqui? Isso aqui não é para você, você não é assim. E o mundo, ele reconhece esse tipo de gente, tá? Quando você alcança esse tipo de postura, o mundo reconhece. Por quê? Tem uma autoridade por trás daquilo ali, tem um poder por trás dessa postura. Então, nós falamos sobre a contribuição para a sociedade, né, cristã para a sociedade, e entramos nas teologias heréticas. Então, se nós temos os valores que precisam ser modificados, aí a visão secular, se nós temos esses valores que precisam ser modificados, se nós precisamos desconstruir a família, então nós vamos para os seus valores. Casamento, posição de hétero diante dessas teologias que nós vamos tratar aqui, né? Mas diante da ideologia de gênero, então uma postura. Como que nós vamos chegar nesse ponto? E aí o grande cavalo de Troia, que eu gosto sempre de falar, né? Dentro das igrejas. Como que eu vou alcançar esse objetivo? Porque entre a família e o mundo secular existe uma instituição chamada igreja, a instituição mais poderosa da face da terra. Usada para o mal, ela é tão poderosa, muito mais ainda usada para o bem, tá? E nós conhecemos muito bem a história da igreja que se desviou dos seus propósitos, e hoje em dia nós estamos aqui, né, chamado de protestantes. Então, eles percebem que havia algo no meio ali que atrapalhava os planos dele. Quem que era? Qual era essa instituição? Justamente a igreja. Então, eles precisavam também trabalhar com a igreja. E aí surgem as teologias heréticas. Tratamos sobre esses assuntos aqui, de grandes nomes, né, da teologia da libertação, influência do marxismo, o padre José Eduardo, né, que defendia que que primeira manifestação desse movimento lá atrás, né, ele defendia que ele defendia que a questão aí dos 10 mandamentos, né, que ele já é ultrapassado, que a lei mosaica já não atende mais às necessidades dessa sociedade pós-moderna. Lá atrás esse padre já defendia, e ele vai falar que a sociedade, para evoluir, precisa desconstruir esses valores. Então, o movimento da teologia da libertação, falamos sobre a teologia liberal ou o liberalismo, esse perigo que é, e principalmente dentro dessas teologias, já que elas são vastas, né, e estão dentro da igreja, presente, e infelizmente a gente vê até homens e mulheres piedosos e piedosas, homens piedosos e mulheres piedosas, que ao pregar ou fazer uma pregação, fazer um trabalho dentro da igreja, eles acabam cometendo esses erros aí teológicos de postura, de citar opinião, de dar opiniões que você vê que é totalmente de teologias progressistas, teologia da libertação, porque por falta de conhecimento do estudo teológico, né, mais sistematizado e tudo mais, e, claro, frequência na escola bíblica dominical, que eu sempre vou bater nesse ponto, que a escola bíblica dominical ela é a base, ela é a alicerce da nossa sociedade cristã. Então, eles acabam cometendo, inclusive, essas gafes, de citar posturas que a gente vê que está totalmente dentro dessas teologias, tá? Então, a teologia progressista, a mais perigosa de todas elas, é a teologia progressista, na minha visão, é claro. E nós falamos sobre Efésios, a armadura de Deus para a família, que quando nós vamos ler Efésios, nós não podemos ler esse capítulo 6 aqui e achar que essa parte do capítulo 6 ele está falando simplesmente de um assunto desconectado com o resto do livro de Efésios. Paulo preparou o caminho para ele chegar nesse ponto aqui da armadura de Deus. Então, tudo que vem antes é meticulosamente, minimamente pensado por Paulo para que os seus ouvintes, os seus leitores dessa carta, ele entendesse o recado que Paulo ia dar, que é essa armadura de Deus. E a lição 11, nós falamos sobre os perigos das casas divididas. Portanto, para mim, combater essa igreja, combater esses valores, a primeira coisa que faz é o quê? Dividir os membros dentro da igreja. Dividir os membros dentro da família, do seio da família. Uma vez que nós somos divididos dentro da família, nós vamos ser divididos dentro da igreja. Então, o cristianismo não reflete mais na sociedade, porque nós somos fragmentados, somos uma família fragmentada. Então, se nós somos uma família fragmentada, nós não vamos conseguir refletir os valores morais, éticos e espirituais que a palavra de Deus nos dá. Então, o perigo das casas divididas, tá?
falamos sobre esse assunto aí, e onde Jesus vai mostrar para aqueles fariseus da sua época que, na verdade, esse era um dos grandes problemas. Por que que o Império Romano reinava sobre eles? Por que que eles tinham a primazia ali do mundo naquele momento, inclusive em cima do povo de Deus? E Jesus vai falar, olha, aliás, esse era um dos assuntos, né? Que o povo, os fariseus da época, eles diziam que os ensinos de Cristo iria fazer com que estava atraindo muitos jovens e iria destruir a sociedade, iria destruir a família, os valores, a base moral e ética daquela época. E Jesus vai falar, não, isso aí já foi feito, isso aí já foi feito. A minha intenção é o contrário, é reconstruir. Portanto, Cristo vem para reconstruir esses valores éticos e morais, uma vez que esse sistema já havia sido, a fragmentação já estava no meio do povo. E aí nós colocamos sobre o sistema, por exemplo, o sistema de governo no meio da própria nação judaica, né? Fariseus, escribas, essênios, zelotes e tudo mais. O poder do Salmo 127, 128, discutimos sobre esse assunto. E entramos na lição 12, que fala sobre a unidade familiar. A importância da família estar unida. E deixamos bem claro que é impossível uma família cristã unida se não for em torno da palavra de Deus, do conhecimento, da aplicação, da absorção e da aplicação da palavra de Deus. É impossível termos uma família unida, alcançarmos uma unidade familiar, ou alcançarmos como igreja, né, como cristãos, alcançarmos uma unidade cristã espiritual como igreja, se nós não colocarmos os valores que estão na Bíblia, que está na palavra de Deus. Portanto, a importância da mulher, falamos sobre a importância de grandes mulheres na história da sociedade mundial, a contribuição, qual é a contribuição, qual é o papel dos filhos, como que eles ajudam nesse assunto. E falamos o que é unidade, qual era a visão que Paulo tinha de unidade, qual é a visão que a filosofia tem de unidade, qual é a visão que o judeu, né, ele tem, o sistema judaico, ele tem de unidade, qual é a visão da Bíblia, o que a Bíblia diz sobre unidade? Será que é a mesma coisa que nós pensamos? Então, a importância de nós entendermos o que é unidade, tá? E aí Paulo vai falar sobre essa igreja como o corpo de Cristo, bem ajustado, cada membro cumprindo com seu papel, nenhuma se sobrepondo ao outro, mas cada um contribuindo para o bom funcionamento do outro. E, por fim, o corpo de Cristo saudável. Então, a unidade familiar, ela gera unidade na igreja. A unidade da igreja, ela gera o quê? A unidade do corpo de Cristo. Então, a unidade, para que nós possamos fazer verdadeiramente parte do corpo de Cristo, é necessário que nós sejamos unidos em nossos lares e levamos essa unidade para dentro da igreja, tá? Porque a igreja é reflexo da família. O comportamento do crente, os valores defendidos pelo crente, abraçados pelo cristão, são reflexos dos valores ensinados dentro de casa, tá? Isso é muito importante. Do mesmo jeito, a família também se alimenta dos valores que é ensinados dentro da igreja, muito mais ainda, né? Ensinados dentro da igreja. Então, família e igreja, elas são unidos por um pacto, por uma aliança que é Cristo, né? Um pacto em torno da pessoa de Cristo. Então, nós chegamos aqui na 13ª lição, que tem por título, que é o título da nossa revista, né? Família, um projeto de Deus, tá? Diferentemente do mundo, das coisas do mundo, nós sabemos quando você vai estudar projetos, né, que vai para a área de projetos, eu fiz uma pós na área de gestão de projetos, e ela tem 12 áreas de conhecimento, as 12 áreas, né, as 10 áreas do conhecimento e tudo mais, e essas 10 áreas precisa ser respeitada, cronograma, tempo e por aí vai. E o que define um projeto, falando assim como gestão de projeto, o que define um projeto? Um projeto, para ficar bem simples, já que é complexo falar do que é um projeto, né? Principalmente, eu estou falando aqui da área acadêmica, tá? O que é um projeto? Para definir, para dar uma definição clara e simples do que é um projeto, projeto ele precisa ter um início, um meio e um fim. O fim de um projeto, uma data marcada para o fim desse projeto, é crucial e é isso que faz com que o projeto ele seja, por exemplo, diferente de dia a dia, do dia a dia, né? Então, a diferença do dia a dia e de um projeto nada mais é do que o início, meio e fim. E a família como um projeto de Deus? A família como um projeto de Deus, ela é diferente.
porque, mas a família, Jesus não disse que lá no céu não se dava em casamento, eu não vou ter pai e mãe no céu, eu não vou ter noiva, não vou ter relacionamentos carnais, então a família não vai acabar, cumprir com a sua missão aqui na Terra? Olhando por esse ponto de vista, sim, a família cumprirá com o seu papel, mas ela não deixa de existir, porque agora nós seremos uma única família, a família de Cristo. Portanto, após a consumação dos tempos, tá? Após a glorificação, a restauração e glorificação dos nossos corpos, nós não deixaremos de ser família. Vamos ser uma única família, a unidade. Finalmente nós alcançaremos a verdadeira unidade, que é o objetivo da vida cristã, é alcançar a unidade em Cristo. E essa unidade ela será consumada após a consumação de todos os sistemas do século, tá bom? Então, a família como um projeto de Deus, por que que ela é atacada? Nós vimos lá atrás, tá? Falando sobre Satanás, por que que ele ataca a família? Ele já ataca a família, esse projeto desde o Éden, porque ele viu o projeto que Deus tinha iniciado ali no Jardim do Éden, e isso não agradou Satanás. Então Satanás vai investir contra o sistema humano, contra o homem e a mulher, né? Vai induzi-los a se afastar de Deus, na tentativa de desconstruir esse projeto de Deus, mas como eu disse, a família é um projeto de Deus. Isso é uma das coisas que nós precisamos deixar bem claro quando nós vamos falar sobre os ataques que a família sofre nos últimos tempos, muito mais ainda, mas sempre sofreu, que às vezes as pessoas dão a impressão de que o sistema mundano, o sistema secular, que esse sistema de coisa, ele é capaz de destruir a família. Olha, pode ser, mas que família que ele vai destruir? O sistema família terreno? Ou ele vai destruir a família de João, de Maria, de José? Ele pode até destruir a família de João, de Maria, de José, mas a família, o sistema família, esse projeto de Deus, ele é inabalável. Jamais o maligno ele conseguirá se sobrepor a esse sistema que Deus criou. Por quê? Porque é um projeto de Deus. Portanto, a família, ela nasceu para um projeto e ela vai cumprir com o seu projeto. Quer queira o homem ou não, quer queira o inimigo ou não, a família vai cumprir o seu papel. Então essa é uma das importâncias que nós precisamos destacar, deixar bem claro para os nossos irmãos, para o jovem que está pensando em constituir família, né? Uma vez que ele tem um chamado particular, ele tem um chamado como família, como filho, como servo de Deus, e ele vai, em determinado momento, ele vai ter que atender a um chamado que é de construir uma família através dele, tá? Então, fazer parte do sistema família, desse projeto de Deus, que ele precisa entender, e quando ele pensa nisso, a primeira coisa que pensa é a área financeira, as ideologias, as perseguições, e isso tem desanimado muitos jovens a constituir família. E aí vem a nossa sociedade pós-moderna, né, chamada de pós-moderna, substituindo seres humanos por animais, os pais de pet, mães de pet e assim por diante. E quando eu digo substituindo, é substituindo mesmo. Tirando o filho, deixando de ter filhos e dando todo o amor, uma vez que o ser humano ele precisa receber e precisa passar amor, é uma necessidade intrínseca nossa. É impossível ser um ser humano saudável mentalmente, espiritualmente e falar que eu não tenho obrigação de receber, né? Que eu não tenho capacidade de receber e não sou capaz de transmitir amor. O amor é de Deus, ele já é intrínseco em nós, portanto, nós temos essa necessidade. Se eu não for transmitir para alguém conforme a imagem e semelhança de Deus, eu vou transmitir para um objeto, para o trabalho, para um carro, uma casa. E hoje em dia está substituindo essas coisas por animais, né? Então, aquele amor que daria para um filho é transmitido para um animal. E aí nós questionamos em aula passada, por que? A quem interessa essa agenda? Quem que interessa esse enxugamento do tamanho da família a tal ponto de nós nos reduzirmos em pais e mães de pet? A quem essas coisas interessam? Então nós como cristãos precisamos pensar sobre esse assunto, tá? Então, qual era o propósito? Por que esse sistema ele tem essa necessidade? Então, aí vem os ataques de Satanás contra essa instituição chamada família. E quando nós que temos família, eu que já sou pai, você que ainda vai constituir sua família, não precisa ter medo.
Se você está alicerçado, se a sua vida, se a sua família, a base familiar, se ela for construída, se a base moral, ética e espiritual for construída através da palavra de Deus, nós não temos o que temer. É simples, é só voltar para a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e aplicar, transmitir ela para os nossos filhos e que estará tudo certo. Esse projeto é impossível de falir. Portanto, se você se dispõe, jovem, se dispõe de construir uma família e ela será alicerçada, baseada dentro da palavra de Deus, descansa em paz. Descansa em paz porque essa família, ela jamais será abalada, ela jamais será destruída. Não importa como que é o sistema financeiro do mundo, se ele vai ruir, se o sistema moral vai ser degradado, ético vai ser degradado, para onde caminha essa humanidade secular, não importa. A sua família sempre será uma bênção. Por quê? Porque ela estará participando de um projeto. E esse projeto foi construído por Deus. Então, quando nós nos disponibilizamos a contribuir com esse projeto de Deus, nós não podemos sentir peso. Porque essas coisas que acabamos de falar e tratamos em aulas passadas, ele acaba criando um peso para o jovem. E o jovem, ele sente esse peso e ele tem receio, ele tem medo de construir uma família. Não é incomum a gente conversar com jovens que estão namorando e tudo mais, e a gente fala, e aí, vai casar? E aí, quantos filhos quer ter e tal, tudo mais, e a gente sentia aquela apreensão, aquele medo. É natural também, né? Não passou por experiência, pelo processo de amadurecimento e tudo mais, para ter aquela confiança. Mas se você tem a palavra de Deus, você estuda a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, desde jovem você já vai ter essa confiança. Vai falar, não, eu vou constituir minha família, é assim que se Deus me permitir, é assim que vai ser. E você vai com confiança. Vai levar seu relacionamento a sério, vai levar seu casamento com confiança, vai levar o seu projeto de fazer parte dessa família com confiança. Então nós não devemos ter medo, o jovem ele não precisa ter medo. E muito menos vergonha, porque hoje em dia, o que querem levar a sociedade hoje em dia é levar o jovem a ter vergonha de ser homem, a mulher de ser mulher, vergonha de ter mais de um filho. Nossa, não tem televisão na sua casa, né? Falamos sobre esse assunto, né? Então, criar um constrangimento, um sentimento de constrangimento no jovem, ao ponto dele pensar, será que eu vou construir família? Esse negócio é bom ou não? É um bom negócio eu construir família? Tá? Então, quando você entende a palavra de Deus, você não tem receio. Ao contrário, você tem prazer, você tem alegria, se sente honrado. Não é um fardo, é uma honra. Construir família não é fardo, é honra. É uma honra fazer parte desse projeto que Deus desenvolveu e que vai cumprir com o seu papel. Quer você queira ou não, se você vai casar ou não, esse projeto não vai deixar de existir simplesmente porque você não quer contribuir. Esse projeto, ele existe, ele é um sucesso e sempre vai ser. A família sempre vai resistir a todas as intempéries, a todos os ataques do sistema secularizado, do maligno, do inimigo. Não interessa. Por quê? Porque não é um projeto humano, como diz a sociologia, não é um construto da humanidade, não é um projeto humano, é um projeto de Deus, tá? Então, é essa a certeza que você precisa ter. E, quando você entende isso, nós chegamos àquele ponto aqui, do tópico 4, tá? Da nossa lição, que está lá em Josué 24, onde Josué, ele vai ter a convicção no meio do seu povo, falar, olha, vocês querem mesmo desistir? Vocês querem mesmo desistir de tudo que Deus preparou para nós nessa terra? Vocês querem adorar outros ídolos? É mais fácil? É mais cômodo? É mais prazeroso? Vocês não querem carregar esse peso, essa responsabilidade de ser servos de Deus, de construir uma família? Portanto, Josué, ali, diante dessa situação, né, ele vai chegar, vamos ler aqui, né, Josué 24:15, ele vai dizer o seguinte, vamos começar do 14, Josué faz de novo um concerto com o povo, tá? Ele diz assim, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. E o 15 ele vai dizer assim, porém, né, tem uma questão, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Porém, mais uma vez, né, porém,
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué fala, olha, como que o sistema do mundo está caminhando, para que lado que a humanidade está caminhando, se é pós-modernidade, se é modernidade, ele fala, eu não quero saber disso aí. Ele fala, uma coisa eu sei, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Portanto, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, jovens, e que vocês possam ter essa convicção diante das intempéries da vida, e vai ter, tá? Que fique bem claro que vocês vão sim passar por isso a vida inteira, a família sempre vai ter esses ataques, que diante dessa situação nós possamos ter a mesma postura que Josué teve quando o seu povo estava pensando em desistir e adorar os deuses pagãos, e dizer, eu e a minha família serviremos a Deus. Amém? Portanto, agradeço a Deus e agradeço a oportunidade do ministério aí e do CAPED e a paciência de cada um de vocês nessa caminhada desse trimestre. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus, é o que eu falo, é o que eu agradeço. Amém.